Oi pessoal do nono, tudo já? Nós vamos ver aqui a continuação do vídeo, ok? Do módulo 6, que é a ascensão do fascismo na Europa. E nós vamos tratar de dois países, tá? A ascensão de dois países são os dois países que mais têm relevância com o que a gente pretende, ok? E é o que está na apostila. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos tratar da ascensão do fascismo na Itália, tá? Ver como é que aconteceu, o porquê que aconteceu e os principais ícones, né? As principais pessoas que fizeram acontecer esse modelo fascista. Bom, vamos lá. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália também estava em crise, também de uma forma que a gente pode interpretar que é o seguinte: a Itália, ela mesmo tendo trocado de lado, né, do meio da Primeira Guerra Mundial, ela vai sofrer algumas consequências, tá? E algumas consequências de como derrotado, ok? Ela vira de lado, ela vai para a Tríplice Entente. Lembre-se que a Tríplice Entente prometeu partes de terra na repartição, digamos assim, da África, que a gente, no período que a gente estava conhecendo como imperialismo, né? Lembrem-se disso. E ela não vai receber essas terras que foram prometidas, ou pelo menos não toda a terra que foi prometida, tá? Aliado à questão de econômica também, que o pós-guerra detonou, né, todas as camadas da Itália, ou seja, os campos estavam destruídos, os operários, por conta das indústrias aniquiladas, estavam desempregados, a sociedade passava fome, né? Nós vamos ter ali um pandemônio, nós vamos ter ali um caldeirão de ódio, um caldeirão de miséria, uma coisa ali muito fervilhando, entendeu? Do mesmo jeito que depois a gente vai falar lá na Alemanha, que foi muito pior. Mas em todo caso a gente está vendo aqui uma situação muito difícil em que o italiano está vivendo nesse momento, tá? Isso tudo vai fazer com que haja uma divisão, né, nas pessoas, uma divisão de pensamento, de posturas ideológicas e tudo mais, e ali você vai ter como um terceiro elemento, tá, uma divisão entre duas facções. Vocês vão ter ali a facção, né, das Ligas Vermelhas, né, que é um pessoal comunista, é um pessoal que procura se permear, né, ou seja, adentrar ali as camadas mais baixas, as camadas dos mais pobres, que passam fome, que passam necessidade, estão desempregados, tá? E propõe fazer uma revolução, ok? Uma revolução, haja vista, como já falamos, né? Anos antes houve a Revolução Bolchevique, que para aquele momento, né, para o povo, principalmente o que passava fome, seria uma solução imediata, seria uma solução extremamente importante. Porém, do outro lado, nós vamos ter ali os camisas negras, tá? Que esses sim são adeptos do fascismo e que se vestiam de preto, por isso, tá? Camisas negras. E eles se permeiam dentro das sociedades mais ricas, né? Os latifundiários, os capitalistas, os industriais, tá? E vão propor ali um governo forte, autoritário, para superar a crise, tá? Obviamente, essa galera, né, que são os latifundiários e capitalistas, que teriam tudo a perder se os Ligas Vermelhas ganhassem e promovessem uma revolução comunista, obviamente eles vão bancar esses camisas negras e vão dar suporte a eles, principalmente econômico e também de influência, né, para que eles cheguem ao poder. E vão chegar ao poder, né? Fala na linha de baixo, aqui na linha de baixo, onde eu coloquei em cinza escuro aqui, ó, que muitos italianos foram atraídos pelo fascismo, pelo seu principal líder Benito Mussolini, uns por terem o comunismo, temerem o comunismo. Lembra que eu falei que o comunismo era algo que assustava principalmente as camadas mais ricas, que temiam perder tudo.
E outros também aderiram ao fascismo por desejarem, né, uma solução rápida para a crise. Haja visto que ninguém aguentava mais aquela situação, tá? E outros ainda se identificavam com as ideias autoritárias, ou aqueles extremistas, autoextremistas que gostavam mesmo de um governo mais fechado, também vão se unir a isso, tá? E em 22, né, para pressionar o governo, os camisas pretas organizaram organizaram na capital italiana, né, uma passeata, tá, sobre Roma. E é o que a gente vai ter aqui. Vamos ver aqui nessa imagem aqui, ó, a imagem dos camisas negras, né, com a bandeira da Itália e tudo mais. E aí o que isso vai resultar? Com essa marcha, tá, vai pressionar o rei Vítor Manuel III, que vai nomear o Benito Mussolini primeiro-ministro, tá? Entregando ele o governo, né? E entre 1922 e 1924, eles vão governar de uma forma bem tranquila, respeitando a Constituição, tá? Sendo submissos ao parlamento, bem quietinho, bem tranquilo, sabe? Porém, depois de 1924, quando o partido conseguiu eleger a maioria dos parlamentares, né, a maior parte dos deputados, para vocês entenderem melhor, o Benito Mussolini se sentiu à vontade para tomar as medidas mais autoritárias, tá? Então ele vai ter um primeiro momento de 22 a 24 quietinho. Os parlamentares, né, a Câmara, né, dos deputados da época lá não eram de maioria fascista. Mas quando eles se veem, depois de 1924, depois das eleições de 24, em que eles são superiores ao resto, aí o Mussolini se sente à vontade para tomar as medidas autoritárias, revelar, na realidade, tudo aquilo que o fascismo pretendia, né? E o que ele vai fazer? Primeiro de tudo, ele vai suspender a Constituição, ou seja, a partir de agora, quem vai mandar é ele, né? Passando a governar por decretos, ó, tá ali. Ó. Ou seja, ele vai ser o líder desse país. Ele simplesmente vai mandar sozinho, não preciso mais de congresso algum, tá? Que mais? Atribuiu a alcunha de Duce, ou seja, foi o que eu acabei de falar, ele se tornou o líder. A partir de agora eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso mais de parlamento, eu resolvo essa parada sozinho. Outro ponto, que tá aqui em rosinha, aqui ó, lilás, sei lá como queiram, mandou prender e matar pessoas que não concordavam com suas ideias. Aqueles parlamentares que eram de outros partidos e que viam nele uma ameaça, né? Viam no Duce uma ameaça e se levantavam contra ele, eram sumariamente extirpados, né? Sumariamente eliminados. Outra coisa, ele instituiu a censura à imprensa, ou seja, calem a boca, não falem mal de mim, porque senão já sabem o que pode acontecer com vocês, né? Outra coisa, ele passou a controlar os sindicatos, tornando os órgãos colaboradores da construção de uma nova Itália. É muito estranho, né? Porque assim, os sindicatos são órgãos que são feitos, são montados para que seja a voz do povo. Quando ele traz os sindicatos para o lado dele, é como se ele forçasse o povo a adotar medidas que o governo queria. Então, os trabalhadores, eles perdem essa voz e vez, né, de estarem se manifestando dentro dos sindicatos. Ok? Através do Tratado de Latrão, concedeu autonomia ao Estado do Vaticano e obteve desse modo o apoio do clero italiano. Uma eficiente máquina de propaganda foi montada com o objetivo de convencer a população das vantagens do fascismo. Ou seja, através do Tratado de Latrão, né, ele, para vocês entenderem, a Itália até então não existia um país. Perdão. A Igreja Católica não tinha um país, tá? Não sei se vocês sabem, o Vaticano ele é um país soberano, tá? Ela é pequeno, tal, mas aquilo ali onde o Papa fica é um país, tá?
Aqui, nesse momento, não existia uma sede, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela existia dentro da Itália, tá? Quando ele, através disso, ele cede a autonomia ao Vaticano para que ele vire um país, ele ganha, nessa questão de propaganda principalmente, o apoio da Igreja Católica, que vai ser visto, que o Duce, né, nesse momento vai ser visto pelos católicos e cristãos como alguém amigo, como alguém próximo, entendeu? Por ter concedido à igreja deles uma concessão muito importante. Tá? Haja vista que a Itália até então era o país mais católico do mundo, e então questões políticas e questões de ideologia dentro do país você tem que fazer adotar algumas medidas para ganhar o apoio do público, tá? Essa foi uma das. Vamos lá. Durante o regime, as crianças italianas de 8 a 14 anos tinham que memorizar uma oração que foi inspirada em uma outra oração da Igreja Católica chamada Credo, tá? Vai ter aqui embaixo, eu não vou me atentar a isso, mas é para vocês verem que isso era incutido na cabeça das crianças, né? Para que ele fosse visto como um ser todo-poderoso e tudo mais. E isso culto ao líder, que vocês acabaram de ver no outro vídeo. Mussolini realizou as reformas na agricultura, na indústria, tirando a Itália da crise mais aguda do pós-guerra. Embora os maiores beneficiários dessa reforma fossem os burgueses e os latifundiários, grande parte da população sentiu os efeitos da melhora econômica. Depois da crise de 29, implantou-se um grande projeto de construção de obras públicas com o objetivo de gerar empregos. A indústria bélica foi fortemente incentivada, lembra-se? Indústria bélica, reforço do militarismo, tá? Além de empregar muitas pessoas, preparava a Itália para o confronto com os traidores da Primeira Guerra Mundial. Lembre-se dos traidores, né? A Tríplice Entente. Jovens passavam a ser treinados para a guerra e para a campanha de expansão territorial. Vamos lá. Seguindo, vamos ver agora a ascensão do nazismo, tá? O nazismo ele vai acontecer da seguinte forma, tá? Nenhum outro país sentiu de forma tão drástica as consequências da Primeira Guerra Mundial como a Alemanha, né? Os alemães sentiram-se traídos, humilhados pelo Tratado de Versalhes, como eu acabei de falar, né? O Tratado de Versalhes chamou só os vencedores para conversar, né? Impondo aos alemães algo que eles não puderam participar e se defender. A economia do país estava arruinada por causa da guerra e do desemprego. Em 1923, houve um processo hiperinflacionário desastroso. O dólar chegou a 8 trilhões de marcos e os trabalhadores tinham que receber seus salários diariamente porque os preços aumentavam em questões de horas. Ó, vocês veem inclusive aqui, ó, uma mulher queimando dinheiro, tá? Porque ele não servia para nada. Servia mais, pelo menos, como fonte de aquecimento, pelo menos ele teria alguma serventia. Tá? Então a gente vai ter o que eu acabei de falar. A Alemanha, ela vai sair tão arrebentada da Primeira Guerra Mundial que tudo aquilo que aconteceu na Itália, você pode, digamos assim, triplicar para a Alemanha. A falta de emprego, a fome, a destruição, o sistema hiperinflacionário, a humilhação, tá? Tudo aquilo que você pode imaginar vai fomentar uma galera, tá? Que nós vamos chamar eles de nazistas, tá? E a gente vai ver como é que isso aconteceu, tá? Nesse contexto social, dois grupos políticos cresceram na Alemanha, após ambos prometendo soluções rápidas para os graves problemas econômicos. Lembra que na Itália vocês tinham lá os Ligas Vermelhas e os Camisas Negras? Na Alemanha é igual, só muda o nome, tá? Na Alemanha você vai ter a Liga de Espartacus, que mais tarde se tornou o Partido Comunista da Alemanha, que era liderada por Karl Liebknecht,
E eu acho que é isso que se fala. Tá aí Rosa Luxemburgo. E por outro lado, que era a Liga de Espartacus, que era a extrema esquerda, tá? E do lado da direita nós vamos ter o Partido Nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, de orientação fascista, cujo principal líder era o nosso querido tio Hitler, tá? O Adolf Hitler. Os comunistas propunham uma revolução que pusesse fim ao capitalismo. Os nazistas culpavam a democracia, os países estrangeiros, os judeus, olha aí, os judeus sendo culpados pela crise econômica. Tá? Olha aí, ó. Um lado, os comunistas queriam fazer uma revolução para mudar todo o sistema, né? Acabar com o sistema capitalista, que é o mesmo que provocou aquele medo dos burgueses lá na Itália, né? Vai provocar esse medo, inclusive, lógico, na Alemanha, porque eles tinham medo de perder o que tinham, tá? E por outro lado, a gente tinha os nazistas que culpavam a democracia. Lembra que na aula anterior, no vídeo anterior, a gente falou que eles eram totalmente avessos à democracia, eles eram fechados em si, um governo totalmente totalitário. Né? Ele se demonstra aí. Ó. Os países estrangeiros, culpavam também os países estrangeiros, por quê? Porque os países estrangeiros, lembra que os caras ferraram com eles na Primeira Guerra Mundial? Isso. E os judeus, por quê? Porque lembra do nacionalismo, que o ser branco, o ser ariano, era nato da terra e deveria, por si, ser a principal raça que vivia na Alemanha, ou seja, a raça mais de maior intelectualidade ou de maior poder econômico, aquisitivo e tudo mais. Nesse momento, gente, os judeus representavam a classe média, tá? Eram pessoas que, mesmo passando necessidades, não passavam tantas necessidades quanto o alemão. Né? Foi um discurso que o Hitler usou, falando que, poxa, os caras vieram 500 anos antes, fugidos, né, da grande diáspora para cá, e em 500 anos os caras prosperaram aqui e hoje tomaram tudo que é nosso. E nós que somos alemães, temos que prestar reverência a eles, temos que pedir emprego a eles, temos que baixar a cabeça ao entrarmos nas casas deles. E um dos atos em que o Hitler vai fazer, né, um dos primeiros atos em que ele faz quando ele assume o poder é, a partir de hoje, todo o patrimônio judeu não é mais judeu, é patrimônio do Estado alemão, entendeu? Ele vai tirar tudo que é dos judeus. Tá? Mas isso é outra história e a gente vai continuar aqui na apostila. Tá? Então eles culpavam a democracia, os países estrangeiros, os judeus pela crise econômica. Eram extremamente anticomunistas e antissemitistas. Anticomunistas, óbvio, a ideologia contrária a eles, que era do partido de Liga de Espartacus, queria fazer uma revolução e queria barbarizar, né? Queria transformar a Alemanha numa outra Rússia, né? Que havia sido, como é que fala, sofrido uma revolução, né? Anos antes. E antissemitista. O que é antissemitismo? Isso que eu acabei de dizer sobre os judeus, tá? Que como eles estão aqui, que motivo faz com que nós que somos da terra temos que nos reverenciar a eles? Vamos botar eles para fora, entendeu? E propunham, né, por serem antissemitistas, eles propunham a manutenção do capitalismo, tá? Além de um governo fortemente centralizado. Centralizado onde? Na mão do líder, tá? Com tendências expansionistas. Fortalecidos pela crise e financiados pela burguesia, lógico que tinham medo da Liga de Espartacus promover uma reforma comunista, né? Os nazistas tentaram tomar o poder em 1923, no chamado Putsch, sei lá, o professor não sabe falar alemão, ok? Bom, a situação foi controlada pelo governo da época e o Hitler foi preso. Porém, na cadeia, tá, preso, ele foi escrever o Mein Kampf, que o Mein Kampf é um livro, tá, de cabeceira dos nazistas. É como se fosse uma bíblia nazista, tá? Onde ele vai contar todas as aspirações, tudo de onde ele tirou, o que ele quer, o que ele pretende, tá? E aí, entre 1923 e 29, a economia alemã
recuperou-se sensivelmente com a criação de uma moeda chamada Reichsmark, que deve ser isso que eu falei, tá? E ajuda norte-americana. As indústrias retomaram a produção normal, o desemprego diminuiu, os salários aumentaram. Além disso, os países beneficiados pelo Tratado de Versalhes concordaram em dar uma reavaliada, tá? Sobe nos valores que eles estavam cobrando deles. Nesse período, a superação da crise reduziu a popularidade do comunismo, reduziu a popularidade tanto do comunismo quanto do nazismo, tá? Nesse período em que nós vimos aí, entre 20... Lembra que a gente estava vendo que a expansão da economia americana, entre 20 e 29, eles podiam, inclusive, emprestar dinheiro, eles tinham muita grana e eles faziam com que eles não só vendiam para a Europa, mas como emprestavam dinheiro e tudo mais, né? Financiavam dinheiro para os países. E isso vai fazer com que a Alemanha se torne rentável, a economia começa a dar uma crescida. Porém, vocês lembram de 29? 29, os Estados Unidos quebra, tá? E aí o que vai acontecer? Com a crise de 29, a situação da Alemanha voltou a se agravar. Por quê? Porque aquele dinheiro dos Estados Unidos já não entrava mais, tá? Os Estados Unidos pararam de investir no país, as fábricas faliram e o desemprego voltou, tá? Temendo uma reação popular da burguesia alemã, temendo uma reação popular, a burguesia alemã reforçou o apoio financeiro a quem? A galera dos nazistas, tá? E eles vão ganhar em 1932, tá? Eles vão colocar, em 1932, eles vão colocar 44% dos deputados na Câmara, tá? E vão ser a grande maioria dentro do Reichstag, que é o parlamento alemão, tá? Então, o que aconteceu? O presidente Hindenburg, que é esse cara aqui, ó, à esquerda, que está cumprimentando o Hitler, foi obrigado a conceder ao Hitler o título de chanceler, tá? Que é presidente da Câmara, como se fosse um presidente da Câmara hoje. O que o Rodrigo Maia faz, entendeu? Pode-se dizer que os nazistas chegaram ao poder de forma democrática, e o que não significou que pretendessem respeitar a democracia, tá? Em fevereiro de 1933, o Reichstag foi incendiado e os comunistas foram responsabilizados pela ação. Essa foi a estratégia para justificar a implantação do governo totalitário em seguida, tá? Então ele usou de estratégia para que se jogasse a culpa nos comunistas, tá? Para que ele pudesse assumir o poder totalitário. Normalmente, esses governos totalitários são assim, eles criam um problema, né? Eles mesmos criam um problema e resolvem o problema para ganhar a opinião pública, tá? Voltando ao texto, alegando que precisava de mais poderes para conter a desordem em um eventual avanço comunista, Hitler estabeleceu uma ditadura. Perseguiu todos que faziam oposição. Lembrem-se das estratégias adotadas por Mussolini? Deem uma olhada se não é bem parecida. Perseguiu todos que ficavam... perseguiu todos que faziam oposição, dissolveu todos os partidos, afastou todas as lideranças do exército e da polícia que não consideravam leais, e em 1934, com a morte do Hindenburg, concentrou ainda mais poderes, tá? Assumindo também o cargo de presidente. Assim, Hitler se tornou o líder do governo alemão com o título de Führer, ou seja, líder, que é o mesmo que Deutsch, tá? E proclamou o início do Terceiro Reich alemão, segundo ele, destinado a dominar o mundo, tá? Para que vocês entendam um pouco mais, Reich é como ficou conhecido o Terceiro Império Alemão. O primeiro, de 962
a 1806, que ficou conhecido como o Sacro Império Romano Germânico, e foi dissolvido com a invasão napoleônica. O segundo, de 1871 a 1918, que foi definido após a unificação da Alemanha e durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. E ele estaria, né, lançando ao mundo o Terceiro Reich, tá, naquele período. Seguindo o texto, nós vamos ver aqui. Vamos aqui com a propaganda nazista, que é a parte final do nosso vídeo, tá? O Hitler montou uma grande estrutura de propaganda para manter em alta o apoio popular, tá? Então, a propaganda foi um instrumento muito importante, tá? Jornais, programas de rádio, música, filmes, outdoors, tornaram-se veículos da propaganda nazista, meios pelos quais se cultuava a personalidade do Hitler. As informações eram manipuladas de forma a convencer a população de que o nazismo era o melhor regime para a Alemanha. O encarregado de comandar a imprensa... O encarregado de comandar a imensa máquina de propaganda nazista foi Joseph Goebbels. Ele afirmou certa vez que uma mentira repetida 100 vezes torna-se verdade, tá? Dessa forma, pessoal, através do domínio da máquina da imprensa, né, mostrando somente os lados positivos desse governo, manipulando informações sobre os lados negativos, ele vai tornar, né, as pessoas admiradoras de um modelo equivocado, de um modelo que foi exposto somente às partes boas, entende? E isso vai fazer com que as pessoas se estimulassem, né, a se filiar no partido nazista, a pendurar a cruz suástica, ou seja, aquele símbolo, né, nazista que a gente conhece, nas janelas e nos postes, tá? Usar uniformes nos dias de comemoração. Tá? O objetivo era fazer com que o alemão se sentisse integrante de um único corpo, a pátria. Que o que a gente falou, né? O nacionalismo, né? Se sentir preso à pátria, à terra de onde veio, entendeu? As pessoas se saudavam erguendo o braço direito com a mão espalmada para baixo, dizendo Heil Hitler, ou, né, Salve Hitler. A exemplo da Itália fascista, a Alemanha também tinha uma oração que as crianças e jovens repetiam na escola. Eu não vou repetir essa oração, como na outra também não, mas é para que a gente entenda que eles eram cultuados como verdadeiras divindades, né? E as pessoas comuns foram manipuladas, né, a acreditar nisso. Tanto é que a gente viu a gente sabe que ao longo da história os resultados que aconteceram, né, ao fim da guerra. Tá? O resultado ao fim da guerra foi uma Alemanha arrasada, ok? A gente viu aí, se eu não me falho a memória, 6 milhões de judeus mortos, e uma lição para o mundo, né? Que aquilo que a gente viu lá na página 141 nunca mais se repita, né? Que pessoas que tiveram que pagar por conta de concepções ideológicas equivocadas e manipuladas nunca mais aconteça. Infelizmente, hoje em dia, aí vai uma crítica aos tempos atuais, o que nós estamos vendo no mundo é um crescimento de algumas ideologias que ainda não podemos apontar como totalitárias, como neonazistas, nazistas, fascistas, mas que em alguns pontos nos deixa preocupado em relação ao nosso futuro, ok? Que nós possamos refletir sobre esse capítulo, tá? E que possamos dizer que nazismo nunca mais, ok? Um abraço a todos, espero ter sido de grande valia essa apresentação, tá? E um bom trabalho a todos.